Ok, gente, então vamos iniciar, tá bom? Então, bom dia a todos. Hoje nossa aula é destinada à correção do exercício da aula passada, né? Veja que nós estudamos aí esses dois conteúdos dentro da geometria analítica, né? A área de um triângulo, baseado nos seus vértices, e a equação da circunferência. Lembra que foi a equação reduzida e a equação geral. Tá certo? Alguém lembra aí de alguma coisa aí? Só para a gente se situar aqui no assunto. Diga aí alguma coisa que você se lembre desse conteúdo. Alguém sabe dizer? Sim ou não? A área, né? A área de um triângulo. Isso. Na verdade, existe duas formas de calcular a área, né, de um triângulo. Quando você trabalha a área do triângulo a partir da medida dos seus lados e a altura, né, que nós temos aí base vezes altura dividido por 2, né? E temos aí a questão da situação quando você vai trabalhar os vértices, né? Que, no caso, nessa aula é o que importa, né? Nesse sentido aí. A gente calcular a área de um triângulo baseado nos seus vértices. Tá bom? A circunferência, a equação da circunferência, equação reduzida e equação geral. Quais são as duas partes principais numa equação de circunferência? Quais são as partes da circunferência? Vamos tentar recapitular aqui. Isso, Luana, a área do triângulo, o módulo do determinante dividido por 2. E a circunferência? Quais são os componentes da circunferência? O principal. Isso, Cauã, muito bem. Raio e o que mais? Ok, Mike, muito bem. Raio e centro. Pronto, ó. Então, baseado nesses dois pontos aí, centro e raio, você monta a equação da circunferência, tanto a equação reduzida como a equação geral, tá bom? Então, vamos iniciar, né? Vendo aqui como foi nossa primeira questão. Aí já tem a resposta da primeira questão, né? Mas vamos entender aqui como foi que ficou. A questão 1. Utilizando o cálculo do determinante, descubra a área do triângulo ABC, de vértices A, 2 e menos 2, B, menos 3 e 1, e C, 1 e 3. Então, perceba aqui que ele não falou aqui em medida da base do triângulo, né? Medida de comprimento, apenas colocou vértices. Esses vértices, vamos lembrar que eles estão marcados aí no plano cartesiano. Só que não precisa você desenhar o plano cartesiano, né? A única coisa que você vai precisar fazer é montar, gente, a matriz desses pontos. Então, vamos entender aqui, ó. Vamos montar a matriz. Você vai pegar esses pontos 2 e menos 2, que é o primeiro, menos 3 e 1, e o terceiro, 1 e 3. E o último aqui, 2 e menos 2. Você sempre repete a primeira linha. Vamos só destacar essas três setas aqui, né? Para quem não teve acesso aí ainda, né? Essas três setas, essas três diagonais, são as diagonais principais. Essas outras aqui são diagonais secundárias, essas setas azuis. Então, inicialmente, a gente vai entender que, calculando o determinante dessa matriz, nós temos a seguinte situação, ó. O determinante é o que é? Determinante vai ser a multiplicação das diagonais principais, né, menos a multiplicação dos elementos das diagonais secundárias. Então, aqui eu já tenho a multiplicação já feita, né? Então, o que é que significa isso aqui, gente? Ó, então, o determinante vai ser igual a multiplicação, só as linhas verdes aqui, ó, que é a diagonal principal. Então, 2 vezes 1 dá 2. Já coloco o resultado aqui, ó. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Agora, eu multiplico também a diagonal secundária. Menos 2 vezes menos
3. Menos por menos dá mais, então fica 6 positivo. Mas lembra que você vai trocar o sinal. Tá 6 positivo, aí você troca o sinal, fica 6 negativo. Porque vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Por ser menos diagonal secundária, o sinal vai trocar, né? Então, o que for menos fica mais, o que for mais fica menos aqui, ó. Então, 1 vezes 1 dá 1 positivo, aqui vai ficar menos 1 negativo. 2 vezes 3, 6, aí fica 6 negativo. Pronto, aí você vai perceber o seguinte, ó, que eu posso repetir o 2, só ficou ele positivo, e tudo quando é negativo, repete o sinal e soma. Então, somando, vai ficar 2 menos 24. Aí perceba que o determinante deu menos 22. Né? Então, vamos lembrar, a área desse triângulo, pode falar, Ricardo, foi? Explica de novo, porque travou aqui. Pronto. Pronto, recapitulando aqui, ó. A matriz está montada, né, com os 3 pontos indicados, A, B e C. A área vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Só que primeiro eu preciso achar quem é o determinante da matriz. Né? Então, o determinante vai ser igual. Aí a primeira linha, essa linha de cima aqui, ó. Então, vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Ó. 2 vezes 1, 2. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. E 1 vezes menos 2 dá menos 2. Agora, linha azul aqui, ó, vou multiplicar. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 positivo. Aí eu troco o sinal, fica negativo. 1 vezes 1 dá 1 positivo. Trocando o sinal, fica negativo. 2 vezes 3, 6 positivo. Aí eu troco o sinal, fica negativo. Relembrando, você só troca o sinal quando for na diagonal secundária. Né? Essa da direita para a esquerda. Quando for na diagonal principal, não muda o sinal. Multiplica e coloca do mesmo jeito. Então, repete aqui o 2, que é positivo. Aqui você pode somar todos os negativos. Né? Então, pode somar aqui, ó, 9 mais 2, 11. 11 mais 6, 17. 17 mais 1, 18. 18 mais 6, 24. Soma e repete o sinal. São todos negativos. E aqui eu vou subtrair, né? 2 menos 24, sinal diferente, subtrai e repete o sinal do número maior, que no caso aqui é o menos. Então, o determinante deu menos 22. Entenderam, gente, aqui? Entendi. É o momento? Então, o que é que a gente vai perceber? Agora vamos para aqui, ó. Ele quer saber a área, né? Descubra a área do triângulo. Então, a área, gente, vai ser o módulo do determinante. Né? E o que é o módulo? O que é o módulo de um número? O módulo de um número sempre vai dar positivo. Isso. Aí veja o seguinte, ó. Aqui tem que ser em módulo, porque justamente, ó, o determinante, ele pode acontecer de dar negativo, que foi esse caso, né? Ele deu menos 22. Lembra que área, gente, a área é uma medida positiva, não existe área negativa, né? Não existe lá um terreno de menos 50 metros quadrados, né? Existe a situação de um terreno ser 50 metros quadrados, né? Então, por isso que eu tenho que ter o módulo, que é essas duas barrazinhas, né? Então, a área vai ficar o módulo de menos 22, que foi o determinante que eu encontrei. Então, a área vai ser 22, o sinal, 22 dividido por 2 igual a 11. Então, 11 unidades de área. Né? Como vocês já estão vendo aqui a resposta, letra A, 11. Bom? Gente, ó, sempre tenha cuidado. No formulário, no Google Formulário, quando eu vou colocar as questões, as alternativas, elas se misturam. Né? Aí você pode pensar, não, a minha foi a letra D, que é a resposta correta, né? Às vezes o 11 pode estar aqui na letra D ou na letra E. Eu acho que vocês já perceberam isso aí. Né? Tenham cuidado nesse sentido, né? Tá bom? Eu estou fazendo o seguinte, quando é avaliação, na avaliação eu vou contabilizar pelo ponto, pelo acerto da questão, certo? Na atividade, né, eu considero lá a atividade e dou a nota, tá certo? Quem entregar. Agora, na avaliação, eu considero a pontuação da questão, certo? E muita gente erra porque troca aqui, ó. Então, deu 11, né? Então, nem todos foi letra A, né? O gabarito, tá bom? Estejam atentos para isso aí. Tá certo? Alguma dúvida aí? Tranquilo? E aí, Mike, deu para entender?
Pronto, fácil, né? Vamos lá, nossa segunda questão. Parecida aqui. É a mesma coisa, viu, gente? A mesma coisa, vai mudar só o contexto. É a mesma coisa da primeira questão. Né? Só que ela é contextualizada. Ela vai dizer o seguinte, ó. O proprietário de um terreno deseja construir sua casa e destinar uma área reservada para decoração de forma triangular a ser gramada. Então, a área lá nessa casa tem uma parte triangular, né, que ele vai fazer uma decoração e vai colocar grama. Então, ele quer saber quantos metros quadrados de grama deverão ser colocados nesse espaço, sabendo que no desenho desse projeto, os vértices desse triângulo, né, que representa lá o espaço que ele vai colocar a grama, é um triângulo, no desenho ele vai colocar aqui os vértices 8 e 5, 4 e menos 7, 2 e 2. Entenderam aqui o contexto aí da questão? Quantos metros quadrados de grama? Então, se ele está dizendo quantos metros quadrados de grama, então ele está se referindo lá à área desse espaço. Se é um triângulo, então eu posso calcular isso usando a área baseada aí nos vértices. Bom, então como é que ficaria? Né? Só lembrando que o total de metros quadrados de grama corresponde à área do terreno triangular. Pronto, então vamos lá, montando aqui a matriz. Essas duas barras da matriz representam o cálculo do determinante, e eu vou colocar a primeira linha, que é 8 e 5, vocês estão vendo no ponto A, o ponto B é 4 e menos 7, e o ponto C é 2 e 2. Sempre na quarta linha você vai repetir a primeira, que é 8 e 5. Destacando os números da diagonal principal e destacando os números da diagonal secundária. Bom, e aí, primeiro passo aí, vocês sabem, vamos calcular o determinante. Quanto é que dá esse determinante? Tá bom? Prestem atenção aqui nesses valores. De onde veio os valores? Então, vamos pensar aqui, ó. Vou multiplicar as linhas verdes, que são as diagonais principais. 8 vezes menos 7, que dá menos 56. 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 5, 10. Aí eu tenho aqui, ó, 5 vezes 4, 20. Aí troca o sinal, aqui fica menos 20. 2 vezes menos 7 dá menos 14. Eu troco o sinal, fica mais 14. E 8 vezes 2, 16, que trocando o sinal fica menos 16. Ok? Só vendo aqui, Jefferson, é uma das formas, viu, de resolução. Aquele vídeo em relação ao cálculo desse determinante. A diferença lá, Jefferson, que vai ser, você vai multiplicar 3 diagonais, só que eles estão, no caso, vai ser 5 colunas, se você prestar atenção, né? Então, vai ter as duas primeiras colunas, que é essa matriz, dos pontos, aí você acrescenta um, e depois acrescenta a primeira linha e a segunda linha. Né? A diferença lá, Jefferson, é porque vai ficar como se fosse tudo na horizontal, né? Lá vai ficar 5 colunas, aqui vai ficar 2 colunas, certo? Mas fica a critério de vocês, né? Não sei se alguém viu lá. Outra situação, gente, eu mandei um vídeo para vocês, nesse cálculo, você pode colocar os resultados aqui na frente, ó. Acho que alguns viram também esse vídeo, ó. Você colocaria o menos 56 aqui, do lado direito, colocaria o 8, que é o 4 vezes 2, e colocaria o 10. Depois, do lado esquerdo, você colocaria uma multiplicação aqui, ó, 20, 5 vezes 4, 20, colocaria o menos 14 aqui, e depois colocaria o 16. Aí faz a subtração, né? Você soma primeiro os elementos de um lado e de outro, e faz a subtração. A diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, tem mais duas formas de você resolver, tá certo? Então, você faz pela forma que você achar mais conveniente, né? Ok? Determinante, então, quanto é que fica aqui, ó? Ó, geralmente, vamos pegar os valores positivos, ó. Primeiro, vamos pegar os positivos. Então, eu tenho, ó, 8 positivo, 10 e 14. Então, eu vou somar, ó. 8 mais 10, 18, 18 mais 14, 32. Agora, vamos somar os negativos. Ó, 56
com 20 dá 76, e 76 mais 16 dá 92. Aí fica 92 negativo. Então, aí eu vou ter, ó, determinante igual a menos 60, porque você vai subtrair aqui, subtrai, dá o sinal do número maior, então fica o determinante igual a menos 60. E a área dele? A área, módulo do determinante dividido por 2, então eu vou ter o módulo de menos 60 dividido por 2. O módulo de menos 60 vai ser o 60, sem o sinal, e aqui vai ser 30 metros quadrados. Então, 30 metros quadrados, você vai encontrar aí na letra C. Né? Certo, Alice? Muito bem. Alguma dúvida, gente, aí? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Muito bem, gente. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Mike. E aí, Mike? Tá dando certo? Tá dando para entender? Mike é que pegou por último aí. Ah, sim, ele teve que sair, né? Vamos lá, gente. Ó, questão 3. Pronto, a questão 3. Considere a ordenada y de um dos vértices do triângulo ABC, cuja área é igual a 8 unidades. Ele já está dando o valor da área, né? 8 unidades de área. E eu tenho os vértices, que é 2 e 0, 1 e y, e 3 e 4. Um dos valores de y que satisfaz essa condição é... Pronto, então eu percebi que alguns tiveram dúvida nessa questão. É bem interessante aqui, porque ele já dá o valor da área, e aqui eu vou ter aqui o valor de y nesse ponto B. Nesse caso, então, preste atenção que ele está dizendo um dos valores. Então, significa que aqui vai ter dois valores de y, que no caso só um é correto aqui dentro da alternativa, tá bom? O outro valor também é correto, só que o outro valor não tem, né? No caso é para ser só uma alternativa, né? Então, é um dos valores. Aí vamos entender, relembrar por que é dois valores de y. Viu? Mas é assim, gente, ó, você vai calcular normal, presta muita atenção, ó. É bem parecido, a diferença é porque ele não tem o valor de y aqui, né, no ponto B, e ele já dá o valor da área. Né? Então, vamos montar a matriz, como é que fica aí, ó. Veja, eu vou ter a primeira matriz, o primeiro ponto, que é 2 e 0. Vamos colocar nessa sequência mesmo, ó. O segundo ponto é 1 e y. Depois eu vou ter o terceiro ponto, que é 3 e 4. Vamos lembrar de repetir o primeiro ponto, a primeira linha, né, que é 2 e 0. Como fica o determinante dessa matriz? Ó, veja que o determinante vai ser em função de y, né, porque eu não tenho o valor de y. Então, você vai ter que expressar da seguinte forma. Lembrando que eu vou ter os 3 valores da diagonal principal e os 3 valores da diagonal secundária. Como é que fica isso? Ó, determinante vai ser igual. Multiplicando aqui primeiro, 2 vezes y. 2y. Aí eu tenho 1 vezes 4 dá 4. Essa terceira diagonal, gente, eu não preciso colocar o zero, né? Você pode deixar o zero fora, né? Ó, 3 vezes 0 é 0, vê que não aparece zero aqui. O mesmo caso quando multiplica a diagonal secundária, ó. 1 vezes 0, que dá 0, também não coloca, né? Não tem necessidade. E o 3 vezes y, dá 3y positivo. Aí aqui você troca, ó, fica menos 3y. O 4 vezes 2 dá 8, então troca o sinal, fica menos 8. Né? Todos entenderam aqui essa parte? Aí tem que ter bem atenção, Jefferson, nessa parte. Né? Você vê que não tem nenhum número negativo, né, na alternativa. Mas no resultado, sempre, na maioria das vezes, você vai encontrar um positivo e um negativo. Né? Então, como é que fica o determinante, gente? Ó, eu tenho aqui, ó,
Vamos simplificar, ó. 2y menos 3y. Aqui você subtrai e dá o sinal do número maior. Veja que ele fica negativo, ó. Fica menos y, né? 2 menos 3, menos 1. Então, a mesma coisa, fica menos y. Aí, o 4 menos 8 vai dar menos 4. No mesmo caso, subtrai e dá o sinal do número maior. Tá bom? Então, vamos lá. E agora? O determinante deu isso, ó, menos y menos 4. Novamente, ó, vamos entender a área, vai ser o módulo determinante dividido por 2, e o diferencial aqui, gente, é porque ele já dá a medida da área, né? Vindo aqui na questão, ó, deu 8, né? Então, o 8, no lugar da área eu já coloco o 8, no enunciado da questão, igual ao módulo do determinante. Veja só, então você vai colocar dentro do módulo o mesmo valor que deu aqui, ó, menos y menos 4. Tá bom? Aí o que é que acontece? Você vai retirar esse módulo, ó, como ficou aqui, gente, ó, meios por extremos. Então, você vai multiplicar, já que aqui é uma fração, então fica 2 vezes 8 dá 16, igual, o módulo de menos y menos 4, você vai considerar, se ele for positivo, se essa expressão for positiva, muita atenção aqui, então, se essa expressão for positiva, ela vem do mesmo jeito que está dentro do módulo, tá certo? E aí eu vou colocar essa observação aqui, ó, valor dentro do módulo positivo. Entenda, não é esse número, não é esses valores negativos aqui, você tem que mudar de sinal agora, né? Porque eu posso considerar o valor aqui dentro ser positivo ou não, certo? Se ele for positivo, vocês vão lembrar que quando eu tiro do módulo, ele não muda o sinal, né? Ele permanece lá, então ele vai ficar o mesmo valor. Todo mundo entendeu aqui? Resumindo, você, numa primeira situação, você tira o valor do jeito que está lá dentro do módulo. Na outra situação, é que você vai inverter o sinal. Lembra que não troca, né? Então, nesse caso, como é que ficaria? Ó? O y, né, passando o y para o primeiro membro, fica y positivo. O 16, que está positivo, passa negativo para o segundo membro, fica menos 16. E o menos 4 já está menos 4. Fica menos 20. Certo? Repetindo, ó. Tainã e Luana. É só você lembrar o seguinte, ó. Quando vem esse tipo de questão, só você lembrar. Quando você tira do módulo, você tira, na primeira situação, você tira o valor do jeito que está lá, né? Como é que está dentro do módulo? Está menos y menos 4, não é isso? Então, você tira ele dessa forma. Por quê? Ó, porque pode acontecer desse número aí que está dentro do módulo, o valor dessa expressão, no final dá positivo. Entendeu? Porque eu posso ter a seguinte situação, ó. Por exemplo, se o y, vamos supor que se o y for menos 20, do jeito que está aqui, ó. Se o y é menos 20, vamos tirar a prova, ó. Então, ficaria 20 positivo, né? Menos 20. Então, ficaria 20 menos 4, que dá 16. Entendeu aqui? Então, se y for menos 20, dentro do módulo vai ficar 16. E 16 positivo. Entenderam aqui? Fica 16. Então, por isso que, nesse caso, quando você vai considerar o valor positivo, é só você tirar o valor de dentro do módulo, repetindo do jeito que está aí. Né? Deu para entender? Vamos pegar o outro ponto, ó. Vamos pegar outra situação. Vamos lá. 8 igual a menos y menos 4. Qual é a outra situação? Ó, na primeira situação, entenda aqui, gente. A primeira situação, você tira o valor dentro do módulo do jeito que está. Menos y menos 4. Agora, na segunda situação, olha o que é que acontece. Aí você pode trocar o sinal. Certo? É só você fazer isso. Porque valor dentro do módulo negativo. Aí você multiplica por menos 1. Né? Lembra que troca o sinal? E um pode ser positivo e negativo. Aí, agora, nesse caso, aí você vai achar a resposta correta. Né? Então, 16, 2 vezes 8, 16, menos y menos 4, porque dentro do sinal, ele pode dar valor negativo. Então, você troca o sinal. Só é trocar. Menos y fica mais, menos 4 fica mais. Então, como é que ficaria? Ó? Y mais 4 igual a 16, só alterando aqui, né? Mudando aqui a ordem.
O y vai ser 16 menos 4 e o y vai ser 12. Aí sim, ó, 12 vai ter nas alternativas, que é justamente a letra D. Tá certo? E aí, gente, deu para entender aqui? Mas é exatamente. Ó, gente, é só você lembrar, Tainan e Luana aqui, o pessoal que não está entendendo, ó. É só você lembrar, gente. Você tira o sinal, tira do jeito que está lá, tira o valor do jeito que está no módulo, tá certo? E na outra situação, tira o valor trocando de sinal. É só isso, gente. É porque, lembre que, vamos lá, ele não pode ser, por exemplo, tanto pode ser 20 positivo, como 20 negativo. O determinante não pode dar negativo? Lembra lá nas outras situações? O determinante pode dar menos 30 e o determinante pode dar 30. Ele não pode dar negativo? Então, pode dar negativo ou positivo. Então, quando você faz isso, você tira, ó, presta atenção, no primeiro caso, você tira o número, tira o valor de dentro, do jeito que está lá, sem mudar de sinal, significa que ele é positivo. Quando você muda lá, na segunda situação, você mudou de sinal, é porque o número que está lá dentro, no final, é negativo. Certo? Alguém ia perguntar aí? Eu. Sim, vamos lá. Mas se a gente fizer primeiramente o lado positivo no 20 também não daria certo, não? Tem que ter um padrão de começar primeiro, calcular o primeiro negativo? Não, tanto faz. Tanto faz, Luana. Você pode pegar aqui, você pode começar das duas formas. Viu? A questão é assim, ó. Para poder ele ser negativo, o y aqui tem que ser 12. É só você testar. Olha, se eu colocar o y 12 aqui, o que é que acontece nesse segundo caso? Lembra que vai ficar menos 12 menos 4, né? Menos 12 menos 4 é menos 16, certo? Módulo de menos 16. Né? E no primeiro caso, quando a gente fez aqui, né? Se você colocar aqui, ó, o menos 20, vai ficar 16 positivo. É só isso, gente. É só para você identificar que um ele muda o sinal e o outro não muda. Por isso que vai ter dois valores. Certo? Como o primeiro caso aqui deu menos 20 não tem na alternativa. Aí a resposta correta é o 12. Entendeu, Luana? Agora? É só você lembrar isso. Ó. Chegou lá no módulo, você vai considerar. Um você troca o sinal e o outro não. Um você tira do jeito que está lá, né? Para achar o valor de y. E o outro você troca o sinal. Não, no primeiro caso aqui, Jefferson, usou o módulo. Né? Então, por exemplo, se esse número aqui, se ele é 16, vamos supor, 16 positivo. O módulo de 16 é o próprio 16. Você usou o módulo nos dois casos. Só que um é negativo e o outro é positivo. Nos dois casos, você está usando o módulo. Né? Ó, Tainan, lembra assim, ó. É dois valores, certo? É dois valores aqui. Você percebendo que dá menos 20 e 12, os dois valores estão corretos. Então, como é que você faz, Tainan? O determinante não deu menos y e menos 4, certo? Então, no primeiro caso, você não troca o sinal. Percebendo? Ó, 16 igual a menos y menos 4. Você não precisa trocar o sinal. Porque dentro desse módulo vai estar um número positivo. Lembra? Que se ele tiver positivo, módulo de 16, vai ser o próprio 16. Por isso que você não muda o sinal, Tainan, aqui. Você não muda. Né? E no segundo caso, Tainan, por que muda? Ó? Por que ficou y mais 4? Ó, veja, que dentro pode ser um número negativo. Então, lembra que o negativo... Vamos lembrar daquela situação, Tainan. Se eu tiver menos 8, menos por menos dá mais. Sempre que vem um menos antes do parênteses, eu não vou trocar de sinal. Se eu tenho menos 8, menos por menos dá mais. Aí vai trocar de sinal. Aí aqui é a mesma situação, Tainan. Né? Se ele for negativo aqui, ele vai trocar de sinal. Então, por isso que no segundo caso ele troca. Certo? Por que foi que deu 16? É porque aqui meios por extremos, Tainan. Tá vendo? Ó, nos dois casos, ó. Aqui não tem o 8, né? E embaixo aqui é 2. Lembra que é igualdade de fração? Aqui embaixo é como se fosse 8 sobre 1. Aí fica 8 vezes 2, 16.
Nos dois casos, ó, 8 vezes 2, 16. Certo? Aí, nesse caso aqui, deu menos 20. Né? Deu menos 20 por conta do jogo de sinais. Certo? Tá dando para compreender, Tainá, agora? Sim ou não? Viu? Ó, mas qualquer dúvida, aí eu vou reforçar, não sei se os demais estão entendendo aí, mas eu posso, viu? Eu posso tirar a sua dúvida no PV, tá bom? Aí a gente reforça aqui. Ok, Sânia. Pronto, gente, vamos lá, ó, continuando. Pronto, aqui é mais fácil, ó, aqui é tranquilo. Ó. Vocês citaram aí a questão de circunferência, né? Ó, considera uma circunferência de centro C, 4 menos 1, e raio 9. A forma reduzida dessa equação é, então, a equação reduzida. Então, você vai lembrar o seguinte, gente, ó. Para montar a equação reduzida, você vai perceber que, primeiro, como é o formato da equação reduzida? Então, veja só. Lembra lá, nós vimos que o formato dela é esse. Essa é a equação reduzida, ó. X menos A ao quadrado mais Y menos B ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Detalhe, ó, vamos relembrar aqui. O que é esse A e esse B? Esse A e esse B é o centro. Então, veja aqui. Eu vou ter aqui o centro da circunferência, né? O A e o B. Que justamente está na questão. E o R vai ser o raio da circunferência. Então, eu preciso desses dois pontos, né? Tá certo? Todo mundo entendeu? Lembraram aqui da situação aqui da circunferência? Então, vamos lá. A circunferência aqui é 4 menos 1. Então, o centro dela é 4 menos 1 e o raio é 9. Então, aqui, gente, é só você trocar o sinal. Olha aqui antes do parênteses, aqui, ó, dentro do parênteses, nos dois casos. Se aqui o 4 é positivo, então você troca e fica negativo. Se o menos 1 é positivo, troca, ali, o menos 1 aqui, ó, negativo, troca e fica positivo, dentro do parênteses. Porque fica dessa forma, gente. Então, vamos pensar, ó. Então, x menos A, então aqui, perceba o formato, a semelhança, ó, x menos A, x menos 4. Então, você já sabe que fica x menos 4, começa com x menos 4. Então, você já descarta a letra D e a letra E. Né? Mas, y menos, ó, gente, o y aqui é negativo. Aí eu vou ter o menos da fórmula. Então, vou ficar com menos 1, aí ao quadrado. Todo mundo entendeu isso aqui? Você não precisa nem fazer essa fórmula e montar isso aqui. Eu estou colocando só para explicar a vocês como é que ficaria, né? E o raio ao quadrado. O raio aqui é 9. Então, 9 ao quadrado. Como é que fica a nossa equação? Ó, x menos 4 ao quadrado mais... Aí aqui dentro, ó, veja, menos por menos dá mais. Então, fica mais 1. Aí estão entendendo aqui, ó, que é justamente a mudança de sinal? Então, só é você trocar, ó. Quando for 4, ó, veja que fica menos 4. Né? Quando for menos 1 positivo, troca o sinal, fica mais 1. É só trocar os sinais. Aí, ao quadrado igual a 9 ao quadrado. Então, se essa é a equação reduzida, então você leva aqui, ó, eleva ao quadrado, 9 ao quadrado dá 81. Pronto. Então, essa é a equação de centro 4 menos 1 e raio 9. Então, nesse nosso caso aqui, vai ser a letra B, a resposta. Todo mundo entendeu, gente, aqui? Sim. Tranquilo? Essa não deu muito trabalho, não. Não é igual a outra? Pronto, aí vamos lá. Na quinta questão. Ó, gente, a quinta questão é o contrário da quarta. Então, veja que ela pode te dar o centro da circunferência e o raio e você montar a equação. E aqui o inverso, ele te dá a equação para você achar o centro e o raio. Então, você vai só olhar, gente, o que é que tem aqui, ó, depois do x e o que é que tem depois do y.
para identificar o centro. Aí o mesmo procedimento, você troca o sinal. Aqui eu tenho 2, troco o sinal e fica menos 2. Aqui eu tenho menos 5, troco o sinal e fica 5 positivo para o centro. Certo? Então, o que é que acontece? Ó, vamos lá, solução dessa equação. Então, sabemos que a equação reduzida da circunferência tem o formato. Então, como é o formato da equação? Ó. Então, mesmo caso, ó, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. Novamente, o centro é igual a esse valor a e b. O x e y vai ser um ponto qualquer. Né? Centro da circunferência, o raio da circunferência, o r. Então, vamos lá. Ó, tem o x mais 2 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 49. Aí você está percebendo que tem uma semelhança aqui, ó. Você vai igualar, comparar aqui, ó. Então, menos A vai ser igual a 2, positivo. Então, é como se ficasse assim, ó. X menos menos 2. Tá percebendo, ó? Menos 2, ó. Porque aqui ele está positivo, você troca o sinal. Mas, aí eu tenho y menos 5 ao quadrado. 49, gente, aqui, ó. 49 é a mesma coisa de 7 ao quadrado. Porque, veja, ó, ele quer saber o valor do raio também. Ele não interessa, ele não quer saber o raio ao quadrado, ele quer só o valor do raio. Então, você está percebendo aqui, nesse caso, ó, ficou menos 2, aí esse menos 2 é o valor de A, tá vendo? Ó, x menos A, então, o A é menos 2. E aqui eu vou ter o 5, ó, você vai de acordo com a fórmula, o menos é da fórmula, esse outro menos aqui é da fórmula. Então, vai ficar o quê, ó? Esse 5 vai ser o valor de B. E somente o 7 vai ser o valor do raio. Por isso que não pode ficar 49 aqui no raio, né? 49 é o raio ao quadrado. Logo, você vai concluir que o centro é menos 2, que é o valor de A, e 5, que é o valor de B. E o raio é 7. Você vai encontrar isso na letra D. Certo? Todo mundo entendeu, gente, aqui? Tranquilo? Fácil, né? Muito bem, gente. Que bom, né? Todos estão entendendo aí. Vamos lá, gente. Ó, na sexta questão. Pronto, a sexta questão. Recebi muita solicitação de pessoas para tirar dúvida aí. Mas é muito bom isso aí. Então, eu resolvi colocar o desenho para explicar a vocês, né, essa situação. Porque veja que lá não tinha o desenho, né? Mas é basicamente o seguinte, ó, quando você vai estudar a circunferência, você tem que saber as partes dela, né, da circunferência. A circunferência ela tem um diâmetro, a circunferência ela tem o raio e a circunferência ela tem o centro. Né? Então ele diz o seguinte: determine o raio da circunferência de diâmetro AB, sendo o ponto A 3 e 4 e o ponto B 5 e menos 2. Só uma correção, gente. Lá na sexta eu coloquei determine a equação, viu? Foi só um erro lá. Determine o raio da circunferência, porque lá tinha a equação e aqui tinha os valores. Mas é o raio. Aí vamos lá, gente, pela circunferência, para vocês entenderem aqui, ó. Veja que o ponto A aqui, marcar aqui, ó, 3 do X e 4 do Y. Então, coloquei só a linha tracejada mesmo e o ponto, né, que ele indicou, 3 e 4. O ponto B, aqui, ó, ponto B é 5 e menos 2. Então, 5, positivo, menos 2, então vai estar embaixo, né, a parte negativa, 5 menos 2. E aí, gente, o raio da circunferência, né, antes você vai entender que o centro, ela vai dividir esses dois pontos ao meio, né? Então, vamos chamar esse centro de AB. Para que vocês lembram, né? Lembra lá na equação da circunferência, x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, então esse A e B é o centro. E você vai entender que o raio, como ele quer o raio vai ser a metade da medida do diâmetro. Então, o diâmetro é o todo, ó, que vai da linha verde, do ponto A até o ponto B. Como ele quer o raio, então vamos destacar aqui, ó.
de vermelho o raio. Então, ele quer justamente essa medida, ó, do ponto C, que é o centro, até o ponto A. Né? Poderia ser até o ponto B também. Né? Então, você vai achar aqui a distância do ponto C ao ponto A. Só que, para isso, você precisa saber quem é o ponto C. Né? Então, o ponto C vai ser justamente, gente, o ponto médio. Né? E vocês que lembram, né? Lembram lá do que é ponto médio? Todo mundo está lembrado? Aí é fácil. Ponto médio. Todo mundo lembra o que é ponto médio? Sim ou não? Ponto médio. Jefferson, só lembrar, ó, você pega o x do A, o x do B e divide por 2. Soma os dois, certo? Soma o y de A, o y de B e divide por 2. Quando você faz isso, você está achando o centro da circunferência. Porque veja aqui o centro, então algo que está no meio. Se está no meio, então é ponto médio. Né? Mas também dá certo, da mesma forma, Alice. Você pode pegar assim, ó. Você pode pegar a distância de A até B e divide por 2. Também dá a mesma coisa, certo? Divide por 2, porque aí você vai encontrar a medida do raio. Tá correto também. Agora eu percebi que muitos se confundiram aqui nas alternativas. Né? Muita gente se confundiu. Vamos lá. Olha lá, o centro da circunferência. Nesse caso, vamos pegar o centro, o ponto médio. Então, precisamos encontrar o centro C da circunferência, que é justamente o ponto médio de A e de B. Então, como é que se calcula o ponto médio? Vamos lembrar, o x do centro, né? No caso, seria o ponto A, né? Mas é a mesma coisa aqui. Vamos colocar o x do ponto C. Você vai somar o x de A com o x de B. Então, no caso, 3 mais 5, né? 3 mais 5 e dividir por 2. 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, 4. E quem é o B aqui, que é o x, o y do centro? Então, vai ser 4 mais menos 2. Só que quando você tem aqui menos 2, ó, que é o y, 4 mais menos 2, mais por menos dá menos. Então, na verdade, a soma fica uma subtração, ó. 4 menos 2 dividido por 2. 4 menos 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Então, o que é que significa, gente? Ó, esse 4 e esse 1 é justamente o centro da circunferência. Certo? Todo mundo entendeu aqui? É o centro da circunferência, no caso, o 4 e o 1. Pronto, agora, como ele quer a medida do raio e eu já tenho a medida do centro, então é só calcular a distância. Distância de A até C. Então, podemos agora considerar o raio como a distância entre os pontos A, que é 3 e 4, e o ponto C, que agora eu já encontrei o centro, né? 4 e 1. E aí vocês vão lembrar da fórmula da distância entre dois pontos. Lembrando que essa distância é justamente o R, né? Ao invés de você colocar D, né? Você coloca o R aqui, porque você está mostrando que é a medida do raio, a distância entre dois pontos. Que no caso, agora você vai subtrair o x de A menos o x de C ao quadrado, mais o y de A menos o y de C ao quadrado. Então, ficou o quê? Ó? 3 menos 4, ó, 3 menos 4 ao quadrado, mais, aí eu tenho 4 do A e 1 do C, 4 menos 1 ao quadrado. Então, ficou o seguinte, ó, 3 menos 4 vai dar menos 1 ao quadrado, mais 4 menos 1 dá 3, 3 ao quadrado. Só que menos 1 ao quadrado fica 1 positivo, e 3 ao quadrado dá 9, logo, o raio vai ser igual a 10. E aí muitos se confundiram, né? Fez R ao quadrado, colocou 10, se confundiu. Aqui é só a medida do raio. Se ele tivesse colocado raio ao quadrado, seria 10. Portanto, o raio é igual a raiz de 10. Que nesse caso aí é a letra C. Tá certo? Todo mundo entendeu aqui? Foi a questãozinha assim mais, né, que exigia um raciocínio aí para você fazer, né? Às vezes confunde por conta dessas raízes, né?
mais tranquilo, né? Tainá, deu certo aí? Ok, muito bem. Pronto, Luana, é o ponto médio, né? Aqui você achou o ponto médio, aí calculou a distância do ponto médio até o ponto A. Certo? Pronto, gente, podemos aí, né? Passar para a próxima. Questão 7. Questão 7. Na questão 7, eu tenho uma equação geral e vou... Aliás, perdão, eu tenho uma equação reduzida e vou transformar na forma geral. Então, ele quer saber essa equação, como é que fica ela na forma geral. Então, veja que eu tenho aí, nessa situação, eu preciso ter aquele conhecimento de produtos notáveis. Então, para obter a equação geral dessa circunferência, a partir de sua forma reduzida, basta aplicar os conhecimentos de produtos notáveis. E aí vocês vão lembrar o seguinte, então, a equação é essa, ó, x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, nesse caso, eu preciso desenvolver a questão, né? Desenvolver esses quadrados aqui. Mas vamos lá, passo a passo. Ó. Na primeira linha, como é que eu desenvolvo isso aqui? Ó, eu tenho x menos 3 ao quadrado. Então, o que é que significa isso? Ó, quadrado da diferença de dois termos. Então, dois números aqui é elevado ao quadrado. Aí você faz o seguinte, ó, quadrado do primeiro número, que é x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro, que é x, multiplicado pelo segundo, que é 3. Aí, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado. Pronto, essa aqui é o primeiro parênteses. Aí você vai repetir esse mais aqui, depois do 3 ao quadrado, e vai fazer a mesma coisa com o segundo parênteses. Aí você vai ter o y ao quadrado, positivo, menos duas vezes o primeiro termo, multiplicado pelo segundo termo. Então, menos 2 vezes y, vezes 2. Aí, mais o quadrado do segundo termo. O segundo termo é 2, então mais 2 ao quadrado. E depois é igual a 4. Só lembrando, gente, ó. Como aqui é menos, ó, nos dois casos, menos 3, x menos 3, y menos 2, no meio fica menos, tá bom? Se fosse x mais 3 ao quadrado, aí ficaria tudo mais. Ficava tudo mais aqui. Se fosse x mais 3, seria quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo. Né? Só que aqui é menos. Certo? Entenderam até aqui? Só lembrar, quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Né? Tem que lembrar dessas regrinhas aí de produtos notáveis. Então, vamos desenvolver aqui, gente. Como é que fica? Vamos organizar, ó, x ao quadrado, agora você pode multiplicar, ó. Então, 2x vezes 3, não vai ficar 2 vezes x vezes 3, fica menos 6x. Aí aqui, ó, mais 3 ao quadrado, 9. Aí, mais y ao quadrado. Agora, vamos para cá, ó, menos 2 vezes y vezes 2. Então, isso vai dar menos 4y. Né? Mais 2 ao quadrado, 4. Igual a 4. Aí, aqui, gente, é só organizar na sequência, ó, colocando aqui, ó, x ao quadrado, né, mais y ao quadrado, né? Aí aqui eu vou ter, ó, menos 6x, organizando x e y, menos 6x, menos 4y, aí aqui veja que eu tenho 9, ó, agora só a parte numérica, ó, mais 9, mais 4, e o outro 4 aqui está positivo, traz o primeiro membro, fica menos 4. Ok? Todo mundo está entendendo aqui? Pronto, Tainan, exatamente. Aí você pode cancelar esse 4 aí. Né? Então, eu vou cancelar justamente isso, ó. Mais 4 menos 4. Veja que eu fiquei só com isso, ó. X ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 6x, menos 4y, mais 9.
Pronto, então cheguei a essa equação. É justamente a forma geral. Então vamos comparar aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y mais 9. Nesse caso, eu já encontro ela na letra A. Bom, então essa aí é a forma geral. A forma reduzida aqui em cima, é a forma geral, aqui embaixo, que foi desenvolvendo aí os quadrados. E essa foi a nossa sétima questão. Todo mundo compreendeu aqui? De boa? Muito bem, gente. Pronto, agora é o seguinte, próxima questãozinha. Essa questão confundiu, muita gente se confundiu nessa daí, né? Existem regras, né? Nem toda equação que parece ser, né? Parece ser uma equação de circunferência, nem toda equação é equação de circunferência, né? Eu percebi, muita gente marcou a letra C, né? Muita gente viu essa letra C, né? Essa questão aí. Veja que a letra C, gente, ela está uma equação na forma reduzida, né? De cara, a letra C, você já sabe que a letra C é uma equação, né, de circunferência. Ela está na forma reduzida, né? Agora, Tainan, ó, se eu tivesse aqui menos 30, Tainan, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 30, pronto, aí essa não seria. Porque lembra que o raio não pode ser negativo, né? Tem esse detalhe aí. Ó, há sinal alternativo que não corresponde a uma equação de circunferência. Todas elas são menos uma. Então, tem uma que não é equação de circunferência. Então, se você estudou e viu lá os slides, eu coloquei lá umas condições, né? Qual a condição para que uma equação seja equação de circunferência, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Nesse caso, vamos olhar uma por uma, né? Conferir uma por uma. Por que é, por que não é. Vamos lá, ó. Vamos verificar cada alternativa. Letra A, vamos verificar a letra A. Pronto, ó. Pode acontecer o seguinte, gente, ó, que ao transformar uma equação dessa na letra A, o raio pode dar negativo. Então, ela já não seria, né? Mas, de cara, vamos entender que você vai ver que todos os termos estão completos, né? Porque ela obedece essa regra, ó. Ela vem primeiro o termo x ao quadrado, depois o y ao quadrado. Depois vou ter um termo x, vou ter um termo y, e depois vou ter um termo independente aqui, que é um número isolado, igual a zero. Bom, aí vamos lembrar o seguinte. Vamos fazer assim, ó. Vamos transformar ela numa equação reduzida, só para a gente conferir, né? Certo? Estuda essa parte aí de equação geral para transformar na reduzida, que eu vou colocar também na avaliação na próxima semana, esse sentido. Mas vamos entender como é que eu transformo. Então, podemos provar também transformando na sua forma reduzida. Vamos transformar essa equação na reduzida, né? Ó, como é que seria, gente? Ó, presta bem atenção aqui na letra A, gente. Muita atenção, ó. O que é que você vai fazer para transformar na equação reduzida? Que já começa aqui na linha de baixo, ó. Você vai pegar e dividir o termo de x. O termo de x aqui é 4, ó. Você vai dividir ele por 2. Tanto o termo de x como o termo de y. Você vai dividir o 4 e vai dividir o menos 8 por 2. Então, veja, ó. 4 dividido por 2, aí aqui embaixo vai dar 2. Você abre o parênteses, você já sabe que vai ficar x mais alguma coisa, né? Então, esse valor vai ficar 2. Porque você vai pegar e dividir por 2. Ó. 4 por 2 dá 2. Fecha o parênteses e eleva ao quadrado. Mais y. Aí o menos 4. Por que menos 4? Você vai pegar o menos 8 e dividir por 2. Menos 8 dividido por 2 vai dar menos 4. Todo mundo entendeu aqui? Primeira parte. Aí ao quadrado. Igual. Aí veja, gente, ó. Aqui eu tenho 5, né? Ó, 5 positivo. Aí eu vou trazer ele para o segundo membro. Aí ele troca de sinal, fica negativo. Menos 5. Aí o que é que acontece? E esse 4 e esse 16, por que apareceu aqui? Ó? Aí você vai pegar esse 2, ó. O 2 que está aqui dentro do parênteses é levar ao quadrado. 2 ao quadrado
4. E você vai pegar o menos 4 e elevar ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Certo? Nesse caso ficou x mais 2 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, igual a 15. Ó, veja que o raio deu o raio ao quadrado, né? Que dá positivo. Né? Então, já é uma equação de circunferência. Ó. 4 mais 16 dá 20, né? Ó, 20 menos 5 dá 15. Você divide por 2, Luana. É a regra para você transformar aqui, ó. Né? Para você transformar da geral para reduzida. Esse 4 aqui, ó. 4 e menos 8. 4 dividido por 2 dá 2. E menos 8 dividido por 2 dá 4. Aí você tem que fazer essa divisão por 2. Certo? Porque é no sentido assim, como é elevado ao quadrado, né? Como vai ter essa diferença aí, que ela está na forma geral, você vai passar para a forma reduzida e vai elevar ao quadrado, então o que é que acontece? Você faz essa divisão por 2. Deu para entender aqui? Você está percebendo que essa equação está na forma correta aqui, ó. Equação reduzida também. Desse lado aqui, ó, deu negativo, aliás, deu positivo, significa que o raio vai dar positivo. Então, nesse caso, ela está na forma reduzida e a letra A está correta. Né? A letra A é uma equação de circunferência. Bom? Vamos para a letra B. Ó, muita gente confundiu também letra B. Mas, olha, ó, não vamos transformar na equação reduzida, mas por aqui você já vai perceber. Ó. Primeira observação. Os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado devem ser iguais. E aqui você está percebendo que é igual, ó, 2 e 2. Tudo ok, né? Se você for resolver essa equação para transformar na reduzida, você pode simplificar por 2 aqui, ó. Que quando você simplifica tudo por 2, vai ficar x ao quadrado e y ao quadrado. Mas da forma que está aqui, você vai perceber que todos os termos estão completos. E os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado são iguais. Ó, 2 e 2. Perceba aqui que os coeficientes são iguais. Você vai observar isso aqui também, ó. Portanto, aqui está correto. Aqui é uma equação de circunferência, na letra B. Tá bom? Letra C, gente. Muita gente confundiu aqui, ó. Muita gente marcou a letra C. Mas olha o que é que acontece, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 30. Deixa eu perguntar para vocês. Quem é o centro dessa circunferência? Quem é o centro da circunferência? Se eu tiver só x ao quadrado mais y ao quadrado, veja que o centro, por exemplo, nessa aqui, o centro vai ser 2, o centro vai ser menos 2 e 4, né? Aqui não, então significa que o centro vai ser 0. Isso, muito bem, Cauã. Então é como se fosse assim, Cauã, ó. X menos 0 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Como o zero não influencia aqui, geralmente você vai encontrar a equação desse tipo. Ó. É uma equação reduzida. Igual a 30. Né? O 30 aqui, gente, já vai ser o raio ao quadrado. Viu? Então, você vai perceber que nesse formato está correto. Né? Não tem nenhum impedimento aqui. Então, agora, se aqui fosse menos 30, aí sim. Se fosse menos 30, aí estaria incorreto. Tá certo? Vamos lá, continuando. Aí a letra D, gente. Agora sim, ó, a letra D está bem perceptível aqui. Ó. Todos os termos estão completos. Tudo ok, está completo. Só que o problema, gente, olha aqui, ó. O coeficiente do x ao quadrado é 3 e o coeficiente do y ao quadrado é 2. E isso não pode, né? Não representa uma equação de circunferência. Então, veja que os coeficientes são diferentes. Se são diferentes, está errado aqui, né? Não pode acontecer isso. Não pode ser equação de circunferência. Né? Aí você vai entender isso, né? Tem que ter, além de ter os termos tudo completo, eu vou precisar aqui que os termos de x ao quadrado e y ao quadrado sejam iguais. Ok? Só para a gente conferir, você já percebe que a letra D é a que está errada, né? A letra E, tranquilo, ó. Uma equação de circunferência reduzida, forma reduzida, só para a gente entender, ó.
o centro vai ser 2 e 4, e o raio vai ser raiz quadrada de 15. Lembra bem, ó, que na equação reduzida, esse valor é o r ao quadrado. Como eu quero só a medida do raio, aqui vai ser raiz quadrada de 15. Né? Cauã, se for, vamos lá, para eu provar por que ela não é uma circunferência, né? Porque assim, Cauã, se eu for montar os pontos, vamos lá, se eu for atribuir valores a x e a y, Cauã, e eu for colocar lá na circunferência, lá no plano cartesiano, e você for unir, você vai perceber que não vai formar circunferência. Entendeu aqui? Você tem essa equação 3x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Por essa diferença aqui, de uma ser 3 e outra ser 2, aí vamos dizer que você vai achar as raízes dessa equação. Vamos dizer, você tem um valor de x e um valor de y. Aí você vai substituir, certo? Vamos supor, dá zero aqui. Né? Vamos supor que você encontra zero. Mas só que quando você for montar o gráfico, o formato dela não vai ser de equação, não vai ser de circunferência. Entendeu aqui? Você conhece ela, conhece que se você for montar no gráfico. Porque aqui, calma, é no plano cartesiano. Né? Então, você marca vários pontos no plano cartesiano. Se for obedecendo essa regra, substituindo os valores, se for unir esses pontos, não vai formar circunferência. Então, a ideia é essa. Tá certo? Todo mundo entendeu aqui? A letra E está correta. E a única que está errada é a letra D. Tá? Por isso que a resposta correta é a letra D. Então, a resposta que vai indicar que a equação representada aqui não é circunferência. Tá certo, gente? Tranquilo aí? Todo mundo entendeu a aula de hoje? Sim. Certo? Pronto, reforço. Luana, o reforço de matemática ficou destinado, acabou sendo destinado para aquelas aulas da quinta-feira à tarde, né? Que é a aula do Enem. Certo? Mas aí a gente pode tirar uma aula só para, no Meet, só para a gente tirar essas dúvidas. Né? No caso, hoje é biologia, viu? Aí matemática vai ser na próxima semana, ok? Tá certo, gente? Então, encerramos aqui por aqui nossa aula, certo? E agradeço aí a participação de vocês. Se ficou alguma dúvida aí, certo? Espero que tenha ficado compreendido, gente. Tchau, Tá Sá. certo? Valeu, gente. Até a próxima oportunidade. Até terça-feira. É. Valeu.